Você já sentiu que mesmo tentando de todas as formas, falta algo profundo na sua fé? Talvez você esteja buscando mais propósito, mais conexão com Deus. Mas e se eu te dissesse que as respostas podem estar nas lições de um santo que viveu há séculos? Sim, São Francisco enfrentou grandes desafios na fé, e as lições que ele deixou para nós têm o poder de transformar completamente a nossa relação com Deus. Hoje, vou compartilhar 3 dessas lições que mudaram a minha vida espiritual. Elas podem mudar a sua também, e talvez de uma forma que você nem imagina. São Francisco de Assis, um homem que renunciou à riqueza para seguir uma vida de simplicidade, nos ensina algo profundo. O verdadeiro valor da vida está nas coisas simples e na humildade. Ele nos mostra que não é preciso acumular bens materiais para viver plenamente. E não é só sobre renunciar ao luxo, mas sim sobre viver uma vida desapegada das distrações que nos afastam de Deus. Hoje, numa sociedade obcecada por status e posses, a lição de São Francisco ecoa fortemente. O mais importante é cultivar um coração puro e humilde. A simplicidade de São Francisco também é uma resposta direta às nossas vidas agitadas. Quem nunca se pegou preso a rotinas frenéticas, sempre buscando mais, mas sentindo-se vazio? Francisco nos convida a parar e refletir. Será que o que buscamos preenche o nosso espírito ou apenas ocupa nosso tempo? Aplicando essa lição hoje, podemos encontrar momentos para nos desconectar da correria e dedicar tempo à oração, à família e às pequenas bênçãos que recebemos diariamente. Outro ponto que São Francisco destaca é a humildade em relação ao próximo. Ele não via ninguém como superior ou inferior, todos eram igualmente dignos de amor e respeito. Isso pode nos lembrar da importância de praticar a empatia, seja com aquele colega de trabalho que sempre parece estar irritado, ou com aquele parente com quem não temos muito contato. O exemplo de Francisco nos chama a amar sem julgamentos, oferecendo nossa ajuda mesmo quando não é fácil. Por fim, a humildade nos conduz ao desapego do ego. Vivemos numa era onde somos constantemente bombardeados por comparações, nas redes sociais e até no nosso círculo de amigos. São Francisco nos ensina a não nos medirmos pelos padrões do mundo, mas sim pelos olhos de Deus. Ele nos mostra que o valor de uma vida não está em conquistas terrenas, mas enquanto nos aproximamos daquilo que é divino, nos gestos de humildade e serviço. São Francisco de Assis é amplamente conhecido por seu amor incondicional pela natureza e por todas as criaturas. Ele enxergava o mundo ao seu redor como uma extensão do amor de Deus, reconhecendo em cada ser vivo um reflexo da criação divina. Para Francisco, os animais, as plantas e até os elementos da natureza eram seus irmãos e irmãs. Em tempos atuais, em que a preocupação com o meio ambiente cresce, a lição de Francisco torna-se cada vez mais relevante. Ele nos ensina que cuidar da criação não é apenas um dever ecológico, mas uma forma de honrar o Criador. A aplicação prática dessa lição pode começar em nossos próprios lares. Pequenos gestos como reduzir o desperdício, reciclar ou plantar uma árvore, são maneiras simples de demonstrar gratidão pela criação de Deus. Francisco não apenas pregava a reverência pela natureza, mas a vivia em cada aspecto de sua vida. Ele nos lembra que assim como devemos cuidar uns dos outros, também devemos cuidar da terra, nosso lar comum. Talvez hoje, ao caminhar pela rua ou ao visitar um parque, possamos tomar um momento para admirar a beleza da criação e agradecer a Deus por ela. Além disso, o amor de São Francisco pela criação nos convida a enxergar além da superfície das coisas. O que às vezes vemos como comum ou banal, Francisco via com olhos de admiração e reverência. Isso pode transformar nossa própria percepção do mundo ao nosso redor. Quando foi a última vez que você parou para admirar um pôr do sol, ouvir o canto dos pássaros ou simplesmente respirar profundamente e agradecer pela vida? A lição de São Francisco é clara. Tudo que nos cerca tem valor e merece ser cuidado com carinho. Por fim, a visão franciscana nos chama a viver em harmonia com a natureza. E isso não é apenas uma questão ecológica, mas também espiritual. Quando tratamos a criação com respeito, refletimos o equilíbrio que Deus deseja para suas criaturas. Que essa lição de São Francisco inspire cada um de nós a viver com mais cuidado e respeito pela terra, percebendo que proteger o meio ambiente é também proteger a obra de Deus. Uma das lições mais profundas que São Francisco nos oferece é a sua inabalável confiança na providência divina. Ele acreditava que Deus cuidava de todas as suas necessidades, grandes ou pequenas, e vivia sem medo do futuro, entregando-se completamente à vontade de Deus. Para muitos de nós que enfrentamos inseguranças financeiras,
preocupações com o futuro ou até mesmo dúvidas em relação às nossas escolhas de vida. Essa confiança pode parecer um desafio. No entanto, Francisco nos ensina que ao abandonarmos o controle excessivo e confiarmos em Deus, encontramos uma liberdade e uma paz que o mundo não pode oferecer. Na prática, essa confiança pode ser cultivada aos poucos. Talvez o primeiro passo seja entregar a Deus aquelas preocupações que têm pesado no seu coração. Uma forma de fazer isso é através da oração, pedindo que Ele cuide do que você não pode controlar. Francisco não se preocupava com o que iria comer ou vestir no dia seguinte. Ele acreditava que Deus proveria tudo no tempo certo. Isso nos desafia a deixar de lado o medo do futuro e confiar que Deus já está cuidando de cada detalhe da nossa vida. A confiança na providência divina também pode ser aplicada nas pequenas decisões do cotidiano. Muitas vezes, nos vemos paralisados por indecisões, ansiosos sobre qual o caminho certo a seguir. Francisco nos lembra que Deus guia nossos passos, mesmo quando não conseguimos ver o caminho completo. Ao invés de nos angustiar com o que ainda está por vir, podemos começar a confiar que cada passo, por menor que seja, faz parte do plano divino. Não se trata de passividade, mas de acreditar que ao fazer nossa parte, Deus sempre fará dele. Por fim, essa lição nos ensina a viver com o coração leve. Em vez de carregar o peso de tantas preocupações, podemos aprender a entregar tudo nas mãos de Deus. Francisco, com sua vida simples e confiante, nos lembra que a verdadeira segurança não vem do que possuímos, mas da certeza de que Deus está ao nosso lado. Que possamos, assim como ele, confiar cada vez mais na providência divina e viver com menos medo e mais fé. São Francisco de Assis nos oferece uma lição inesquecível sobre a importância da oração e da busca constante pela intimidade com Deus. Para ele, a oração não era apenas uma prática ocasional, mas o centro de sua vida. Ele se retirava frequentemente para lugares isolados, buscando estar a sós com Deus e escutá-lo no silêncio. Hoje, com nossas vidas tão preenchidas por distrações e compromissos, essa lição nos convida a redescobrir o valor do silêncio e da contemplação, encontrando tempo para nos conectar com Deus em meio à agitação. Na prática, podemos começar a cultivar essa intimidade com Deus reservando momentos específicos do nosso dia para a oração, assim como Francisco fazia. Não precisa ser algo complexo, pode ser um simples agradecimento ao acordar, ou uma oração curta durante uma pausa no trabalho. O importante é criar esse espaço para Deus, reconhecendo que Ele está sempre presente, esperando por nós. Para quem busca inspiração, rezar o terço ou meditar sobre as Escrituras são formas poderosas de aprofundar esse relacionamento. A oração para São Francisco não era apenas pedir algo a Deus, mas, acima de tudo, escutar. Muitas vezes, nossa oração se torna uma lista de pedidos, mas Francisco nos ensina que a verdadeira oração envolve também ouvir a vontade de Deus. Podemos aplicar essa lição fazendo momentos de silêncio em nossas orações, permitindo que Deus fale ao nosso coração. Oração não é monólogo, mas diálogo. E ao silenciarmos nossa mente, podemos sentir a paz que só a presença divina pode nos dar. Por fim, a vida de São Francisco nos lembra que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nosso coração é transformado. Sua intimidade com Deus o levou a amar mais profundamente, a perdoar com mais facilidade e a servir com mais humildade. Essa transformação interior é o fruto da oração constante. Ao buscarmos uma vida de oração, não estamos apenas nos aproximando de Deus, mas também nos permitindo ser moldados por Ele, tornando-nos instrumentos de paz e amor no mundo. Agora que você conheceu as 3 lições de São Francisco, pergunto: o que você está esperando para aplicar esses ensinamentos na sua vida? A humildade, o amor pela criação e a confiança total em Deus são mais do que meros conceitos, são caminhos concretos para uma vida mais plena e em paz. Você está disposto a dar esse passo de fé? Que tal começar hoje, com pequenos gestos? Talvez reservando um tempo para a oração, confiando mais na providência divina, ou até mesmo cuidando melhor da criação ao seu redor. E antes de você sair, que tal levar uma lembrança dessa reflexão? Dê uma olhada nas camisetas com estampas inspiradas nesses ensinamentos, o link está nos comentários. É uma forma simples de carregar com você essas lições transformadoras no dia a dia. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre fé e espiritualidade. Até o próximo vídeo.